O vidro estilhaçou em 1000 pedaços contra a parede do escritório, e o som ecoou pelo apartamento de cobertura como um grito sufocado. Marcos Santana estava parado no meio dos cacos, os punhos cerrados, o peito subindo e descendo com uma respiração pesada que ele não conseguia controlar. 42 anos, bilionário antes dos 30, dono de um império tecnológico que revolucionara a comunicação global. E ele não conseguia entender uma única coisa que seu filho de 7 anos tentava dizer. Toda manhã era a mesma coisa. Toda maldita manhã Lucas apontava para aquela janela do 23º andar e gritava. Não eram palavras, eram sons guturais, desesperados, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar, mas não encontrasse a saída. E Marcos, o homem que resolvia problemas impossíveis no mundo dos negócios, que transformava códigos em fortunas, estava completamente perdido diante do enigma que era seu próprio filho. O diagnóstico tinha vindo quando Lucas tinha 3 anos. Transtorno do espectro autista, nível de suporte substancial necessário. As palavras soaram como uma sentença naquele consultório frio, com suas paredes brancas demais e seu cheiro de desinfetante que grudava na garganta. Marina, sua ex-esposa, chorou por semanas. Marcos mergulhou no trabalho, porque era a única coisa que ele sabia fazer quando o mundo desabava. Agora, 4 anos depois, Marina estava em Paris com seu novo marido, um curador de arte que entendia sua alma. E Marcos estava sozinho com Lucas naquela cobertura que custara 15 milhões de reais e parecia uma prisão dourada. As empregadas não duravam mais que 3 meses. A última, Dona Conceição, tinha pedido demissão na semana anterior, depois que Lucas teve uma crise que durou 4 horas. "Eu não aguento mais, seu Marcos", ela disse, as mãos tremendo enquanto entregava o uniforme. "Esse menino tem algo nele que me assusta." Marcos se ajoelhou entre os cacos de vidro, sentindo alguns perfurarem o tecido caro de sua calça italiana. A dor física era quase um alívio comparada ao buraco que sentia no peito toda vez que olhava para Lucas e via um estranho. Como você ama alguém que parece viver em um mundo completamente diferente do seu? Como você se conecta com alguém que olha através de você como se você fosse transparente? O interfone tocou, tirando-o daquele torpor. Era Jorge, o porteiro, avisando que a nova empregada havia chegado para a entrevista. Marcos tinha esquecido completamente. Sua secretária, eficiente como sempre, havia agendado mais uma tentativa de encontrar alguém que aguentasse ficar com Lucas. Ele se levantou escovando os cacos de vidro da roupa e foi até o banheiro lavar o rosto. O homem no espelho parecia 10 anos mais velho do que era. Cabelos grisalhos prematuros, olheiras profundas, uma expressão de derrota permanente gravada nas linhas do rosto. Quando foi que ele tinha se tornado esse fantasma de si mesmo? A campainha tocou e Marcos foi atender, preparando o discurso que já havia feito dezenas de vezes. Mas quando abriu a porta, algo o fez pausar. A mulher à sua frente não era o que ele esperava. Devia ter uns 50 anos, cabelos negros amarrados em um coque simples, roupas modestas, mas impecavelmente limpas. Mas eram os olhos que o prenderam, olhos castanhos que carregavam uma profundidade que ele não via há muito tempo. "Senhor Santana, meu nome é Clara Mendes. Vim pela vaga de empregada." A voz dela era suave, mas havia uma firmeza ali, como ferro coberto de veludo. Marcos a convidou para entrar, observando como ela olhava ao redor do apartamento, sem o deslumbramento usual que as outras demonstravam. A cobertura era um showcase de luxo, arte moderna nas paredes, móveis de designers famosos, uma vista de São Paulo que tirava o fôlego. Clara apenas observou tudo com uma calma curiosa, como se estivesse catalogando informações. "Preciso ser honesto com você desde o início." Marcos começou, servindo-se de um uísque mesmo sendo 10 da manhã. "Meu filho é autista. Ele não fala, tem crises severas, e já fizemos 18 empregadas desistirem em 2 anos. Se você está procurando um emprego fácil, esse não é o lugar." Clara o estudou por um momento, e Marcos teve a sensação desconcertante de que ela estava vendo através dele, direto para algo que ele mesmo não reconhecia. "Posso conhecê-lo?" ela perguntou simplesmente. Marcos quase engasgou com o uísque. "Você quer conhecê-lo antes de decidir? A maioria das pessoas quer saber sobre o salário, os benefícios." "O salário não importa se eu não conseguir fazer o trabalho", Clara respondeu. "E eu só saberei se consigo quando conhecer Lucas." Havia algo naquela mulher que Marcos não conseguia decifrar.
Ela não parecia desesperada por emprego, não demonstrava pena dele, não estava intimidada pelo apartamento luxuoso. Era como se ela estivesse ali com um propósito que ia além de uma simples vaga de empregada. Ele a guiou pelo corredor até o quarto de Lucas. As paredes eram brancas, sem decoração. Ele destruía qualquer coisa que pendurássemos. O chão estava coberto de brinquedos organizados em linhas perfeitamente retas, uma obsessão de Lucas que ninguém ousava perturbar. E lá estava ele, sentado de frente para a janela, balançando para frente e para trás em um ritmo constante, os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Marcos esperou pela reação usual, o desconforto, a pena, às vezes até o medo. Mas Clara apenas caminhou lentamente até o meio do quarto e sentou-se no chão, a uma distância respeitosa de Lucas. Ela não disse nada, não tentou tocá-lo ou chamar sua atenção. Apenas sentou ali, observando-o observar a janela. 5 minutos se passaram. 10, 15. Marcos estava prestes a dizer algo quando Lucas virou a cabeça ligeiramente. Não olhou para Clara, mas sua postura mudou sutilmente, como se ele estivesse consciente da presença dela de uma forma que raramente demonstrava com estranhos. Ele aponta para a janela todas as manhãs. Marcos disse baixinho. Grita, chora, às vezes bate a cabeça no vidro. Já tentamos de tudo. Mudamos a cortina, colocamos película no vidro, até tentamos mudar ele de quarto. Nada funciona. É sempre aquela maldita janela. Clara continuou observando Lucas por mais alguns momentos. Então levantou-se com a mesma calma com que havia se sentado. Quando posso começar? Marcos piscou, surpreso. Você quer o emprego? Assim, você mal ficou 20 minutos com ele. Vi o que precisava ver, Clara respondeu. Quando posso começar? Segunda-feira? Quero dizer, precisamos discutir o salário, as condições. Segunda-feira está ótimo. E sobre o salário, aceito o que o senhor achar justo. Ela caminhou em direção à porta, então pausou. Só uma coisa, senhor Santana. Vou precisar da sua confiança. Completa. Sei que já passou por muitas empregadas, mas se quiser que isso funcione, preciso que confie em mim, mesmo quando meus métodos parecerem pouco convencionais. Marcos franziu a testa. Que tipo de métodos? O tipo que pode ajudar a entender por que Lucas aponta para aquela janela todas as manhãs. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Marcos parado no meio do quarto, observando seu filho continuar sua vigília silenciosa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que havia esquecido como se chamava. Depois de alguns segundos, reconheceu: esperança. A segunda-feira chegou com uma tempestade que transformou São Paulo em um caos de trânsito e alagamentos. Marcos estava no escritório em casa, participando de uma videoconferência com investidores de Tóquio, quando ouviu, ou melhor, quando não ouviu, o silêncio. Eram 9h30 da manhã, o horário em que Lucas sempre tinha sua crise diária na janela, e não havia gritos, nem choro, nem o som de punhos batendo no vidro. Ele murmurou uma desculpa para os investidores e correu pelo corredor. A cena que encontrou o fez parar na porta. Clara estava sentada ao lado de Lucas, perto da janela. Ela tinha trazido uma cadeira e estava ali, olhando para fora junto com ele. Não falava, não tentava distraí-lo. Apenas estava ali, presente, compartilhando aquele momento incompreensível. Lucas ainda apontava, seu dedo indicador esticado em direção ao vidro, mas não havia desespero no gesto. Era como se pela primeira vez alguém estivesse validando o que ele via, mesmo sem entender o que era. O que você está fazendo? Marcos sussurrou. Clara não tirou os olhos da janela. Estou tentando ver o que ele vê. E está conseguindo? Ainda não, mas ele sabe que estou tentando, e por enquanto isso é suficiente. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. Clara estabeleceu uma rotina que, surpreendentemente, não tentava evitar o ritual da janela de Lucas, mas o incorporava. Todas as manhãs, às 9h30, ela sentava com ele. Às vezes, trazia papel e lápis de cor, deixando-os ao alcance dele sem pressão. Outras vezes, trazia seu próprio bordado, trabalhando em silêncio enquanto ele mantinha sua vigília. Marcos observava, fascinado e frustrado em igual medida. Ele queria respostas, soluções, o tipo de eficiência que comandava em sua empresa. Mas Clara trabalhava em um tempo diferente, um tempo que parecia se curvar ao ritmo particular de Lucas. Você tem filhos? Ele perguntou uma tarde, encontrando Clara na cozinha preparando o lanche de Lucas. Sempre os mesmos biscoitos na mesma disposição, no mesmo prato azul. Tive.
ela respondeu, e algo em sua voz fez Marcos não pressionar por mais detalhes. Foi na terceira semana que aconteceu o primeiro avanço. Marcos estava revisando relatórios na sala quando ouviu um som que não ouvia há anos. Lucas rindo. Não um riso histérico que às vezes acompanhava suas crises, mas um riso genuíno, borbulhante, infantil. Ele correu para o quarto e encontrou Clara e Lucas no chão, com dezenas de folhas de papel espalhadas ao redor deles. Lucas estava desenhando freneticamente e Clara fazia o mesmo, copiando seus movimentos abstratos com total seriedade. O que vocês estão fazendo? Lucas levantou a cabeça e, por um breve segundo, seus olhos encontraram os de Marcos. Foi apenas um momento, mas foi mais contato visual do que eles haviam tido em meses. Estamos mapeando, Clara disse, mostrando um dos desenhos. Para Marcos, pareciam apenas rabiscos, linhas se cruzando em padrões caóticos. Lucas está me mostrando algo. Ainda não sei o que é, mas ele está me mostrando. Marcos pegou um dos papéis estudando-o, então pegou outro e outro. Lentamente começou a perceber algo. Havia uma consistência nos desenhos de Lucas. Certas formas se repetiam, certos padrões emergiam. Isso é, ele começou e então parou. Clara, posso levar alguns desses desenhos? Ela olhou para Lucas, que estava concentrado em um novo desenho. Pergunte a ele. Marcos hesitou, então ajoelhou-se perto do filho. Lucas, posso pegar alguns dos seus desenhos emprestados? Eu prometo devolver. Lucas não respondeu verbalmente, mas empurrou 3 papéis na direção do pai. Marcos os pegou como se fossem feitos de ouro. Naquela noite, Marcos espalhou os desenhos em sua mesa, analisando-os com a mesma intensidade que dedicava a códigos complexos. Havia algo ali, ele podia sentir. Ampliou os desenhos no computador, sobrepôs uns aos outros, procurou padrões. Foi às 3 da manhã que ele viu. Não era óbvio, estava distorcido pela perspectiva única de Lucas, mas estava lá. Os desenhos, quando combinados e rotacionados corretamente, formavam um mapa. Um mapa do bairro visto de cima, mas não como aparecia agora. Havia elementos que não existiam. Uma praça onde atualmente havia um estacionamento, árvores onde havia prédios. Marcos abriu o laptop e começou a pesquisar a história do bairro. Horas depois encontrou. Uma foto aérea de 1962 mostrava o bairro exatamente como Lucas havia desenhado. A praça, as árvores, até um pequeno lago que havia sido aterrado para dar lugar a construções. Mas como Lucas poderia saber disso? Ele nunca havia visto essas fotos, nunca tinha demonstrado interesse por história ou mapas. Marcos olhou para a janela do próprio quarto, a mente correndo com possibilidades que a lógica não conseguia explicar. Na manhã seguinte, ele mostrou a descoberta para Clara. Ela estudou as fotos e os desenhos, seu rosto mantendo a mesma expressão calma de sempre. Você não parece surpresa, Marcos observou. Senhor Santana, trabalho com crianças especiais há 30 anos. Aprendi que elas veem o mundo de formas que nós não conseguimos compreender completamente. Lucas vê algo naquela janela. Agora sabemos que parte do que ele vê é o passado. A questão é, por quê? E como descobrimos isso? Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Continuamos ouvindo, com paciência, no tempo dele. As semanas viraram meses. Clara tornou-se uma presença constante na vida deles, trazendo uma estabilidade que Marcos não sabia que era possível. Lucas ainda tinha suas crises, ainda enfrentava os desafios do autismo, mas havia uma mudança palpável na atmosfera da casa. Não era mais um lugar de desespero silencioso, mas um espaço onde 3 pessoas aprendiam a coexistir, cada uma em sua própria órbita, mas conectadas por fios invisíveis de compreensão crescente. Marcos começou a trabalhar menos, passando mais tempo em casa. Ele se juntava a Clara e Lucas em seus rituais da janela, aprendendo a sentar em silêncio, a observar, sem a necessidade de entender tudo imediatamente. Foi durante uma dessas sessões que Lucas fez algo extraordinário. Era uma manhã de outubro, o céu limpo depois de dias de chuva. Lucas estava em seu lugar usual na janela quando, de repente, levantou-se e caminhou até uma estante onde Marcos guardava álbuns de fotos antigas. Ele nunca havia demonstrado interesse por elas antes. Com movimentos precisos, Lucas pegou um álbum específico e o levou até Clara. O álbum era da família de Marcos, fotos de seus pais, avós, bisavós. Lucas folheou as páginas com propósito até parar em uma foto em preto e branco. Era uma mulher jovem, sorrindo para a câmera, segurando um bebê. Quem é? Clara perguntou a Marcos. Marcos pegou o álbum estudando a foto. Havia algo escrito no verso em uma caligrafia que ele reconheceu como de sua avó. Helena e Marcos,
1954. Helena era minha tia-avó. Ela morreu jovem, antes de eu nascer. Minha avó raramente falava dela. E esse bebê, ele pausou, a compreensão chegando devagar. Esse bebê tem meu nome. Eu fui nomeado em homenagem a ele. Ele era filho de Helena. Lucas pegou a foto com cuidado e a levou até a janela, segurando-a contra o vidro. Então apontou para fora, para um prédio específico do outro lado da rua. O que ele está tentando dizer? Marcos murmurou. Clara levantou-se e foi até um tablet que mantinha por perto. Senhor Santana, qual o endereço daquele prédio? Marcos forneceu o endereço e Clara começou a pesquisar. Minutos depois, ela encontrou algo nos registros históricos da cidade. Antes de ser um prédio residencial, esse local abrigava o Hospital São Cristóvão. Foi demolido em 1963. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um hospital. Senhor Santana, Clara disse suavemente. Você sabe o que aconteceu com Helena e o bebê? Marcos balançou a cabeça negativamente. Minha avó nunca quis falar sobre isso. Só sei que foi uma tragédia, algo que marcou profundamente a família. Lucas ainda segurava a foto contra a janela, seu corpo balançando suavemente. Clara aproximou-se dele devagar e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Para surpresa de Marcos, Lucas não se afastou. Lucas, Clara disse suavemente, você está tentando nos contar uma história, não é? Uma história importante. Lucas virou-se e, pela primeira vez em anos, olhou diretamente nos olhos de Clara. Então, fez algo que deixou Marcos sem fôlego. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre seu coração. Depois apontou para a foto, para a janela e, finalmente, para Marcos. Meu Deus! Marcos sussurrou, as pernas de repente fracas. Ele se sentou pesadamente em uma cadeira. Ele está tentando me dizer algo sobre Helena, sobre o primeiro Marcos. Clara assentiu lentamente. Acho que sim, e acho que é hora de descobrirmos o que realmente aconteceu. Marcos passou os dias seguintes mergulhado em uma investigação obsessiva. Visitou cartórios, bibliotecas, chegou até a contratar um genealogista, mas foi sua tia Rosa, irmã mais nova de seu pai, quem finalmente revelou a verdade. Eles se encontraram em um café no centro da cidade. Rosa, aos 78 anos, ainda mantinha a postura elegante que Marcos lembrava da infância. Mas quando ele mencionou Helena, algo em seu rosto mudou. Por que você quer saber sobre isso agora? Ela perguntou, mexendo nervosamente o café. É complicado explicar, tia, mas preciso saber. É importante. Rosa suspirou profundamente. Sua avó me fez prometer nunca falar sobre isso, mas ela se foi há 10 anos e talvez seja a hora. Helena era a filha mais velha da sua bisavó. Linda, inteligente, cheia de vida. Ela se apaixonou por um jovem médico, Carlos, e eles se casaram em 1953. O pequeno Marcos nasceu um ano depois. Ela pausou, bebendo um gole de café como se precisasse de coragem para continuar. O bebê nasceu com uma condição. Naquela época, eles não tinham um nome adequado para isso. Hoje, provavelmente seria diagnosticado como autismo. Ele não respondia como os outros bebês, não fazia contato visual, tinha crises terríveis. Carlos não conseguiu aceitar. Disse que o filho era defeituoso, que era uma maldição. Abandonou Helena quando o bebê tinha 6 meses. Marcos sentiu o peito apertar. A história tinha paralelos dolorosos demais com sua própria vida. Helena lutou sozinha por 1 ano. Rosa continuou. Mas naquela época não havia apoio, não havia compreensão. A família tinha vergonha. As pessoas diziam coisas terríveis, que era castigo divino, que ela havia feito algo errado durante a gravidez. Helena foi se isolando, se afundando em depressão. O que aconteceu com eles? Marcos perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. Em 1956, no dia 15 de outubro, Helena levou o pequeno Marcos ao Hospital São Cristóvão. Ela estava doente, exausta, desesperada. Deixou o bebê nos cuidados das enfermeiras, dizendo que voltaria em algumas horas. Ela nunca voltou. Encontraram seu corpo no Rio Pinheiros 2 dias depois. Marcos fechou os olhos, sentindo o peso daquela tragédia atravessar as décadas. E o bebê? Morreu 3 semanas depois no hospital. As enfermeiras disseram que ele simplesmente desistiu. Parou de comer, de reagir, como se estivesse esperando pela mãe que nunca voltaria. Rosa limpou uma lágrima. A família toda fingiu que eles nunca existiram. Apagaram Helena e o pequeno Marcos da história familiar. Quando você nasceu e seu pai insistiu em dar o nome Marcos, foi a primeira vez em décadas que alguém ousou lembrar deles. Marcos ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. O café esfriou, intocado, enquanto ele pensava em Helena.
sozinha e desesperada, e no pequeno Marcos incompreendido e abandonado em um mundo que não tinha espaço para sua diferença. Tia, ele finalmente disse, onde eles foram enterrados? Rosa franziu a testa. No cemitério da Consolação. Mas Marcos, por quê? Preciso ir lá, preciso prestar meus respeitos. Quando Marcos voltou para casa naquela tarde, encontrou Clara e Lucas no mesmo lugar de sempre, perto da janela. Mas agora ele via a cena com olhos diferentes. Lucas não estava apenas olhando para fora. Ele estava mantendo uma vigília, por Helena, pelo primeiro Marcos, por uma história que nunca deveria ter sido esquecida. Ele se ajoelhou ao lado do filho e, pela primeira vez, não tentou entender ou consertar. Apenas colocou a mão gentilmente no ombro de Lucas e disse, eu sei o que você tem tentado me dizer. Helena e Marcos, eles importavam, eles existiram, e nós vamos lembrar deles. Lucas virou-se lentamente e, num gesto que Marcos guardaria para sempre, encostou sua testa na testa do pai. Foi breve, apenas alguns segundos, mas naquele momento, o abismo que os separava se tornou uma ponte. Clara observava em silêncio, lágrimas discretas rolando por seu rosto. Quando Marcos a olhou questionando, ela disse suavemente, às vezes as almas perdidas precisam ser reconhecidas antes de poderem descansar. E às vezes são as crianças especiais como Lucas que conseguem ver o que nós não podemos. Nos dias seguintes, Marcos organizou algo que sua família havia negado a Helena e ao primeiro Marcos por quase 70 anos, reconhecimento. Ele localizou as sepulturas abandonadas no cemitério, mandou limpá-las e colocar novas lápides com seus nomes completos e as datas. Plantou flores, as mesmas que descobriu serem as favoritas de Helena através de cartas antigas que Rosa havia guardado secretamente. No dia que levou Lucas ao cemitério, algo extraordinário aconteceu. Era 15 de outubro, exatamente 68 anos depois do dia em que Helena deixara seu filho no hospital. Lucas caminhou diretamente até as sepulturas, como se soubesse exatamente onde estavam. Ele se ajoelhou e colocou um desenho que havia feito, não mais abstrato, mas claramente mostrando duas figuras de mãos dadas, subindo em direção a um céu cheio de estrelas. Pai. Marcos quase caiu. Era a primeira palavra que Lucas falava em 4 anos. Lucas, ele sussurrou, mal ousando acreditar. Eles, felizes. Agora, Lucas disse com esforço, cada palavra uma conquista monumental. Não, mas triste. Clara segurou o braço de Marcos, apoiando-o enquanto ele chorava. Lágrimas de alegria, de tristeza, de libertação. Anos de culpa, frustração e distância se derreteram naquele momento. Lucas não se tornou verbal do dia para a noite. As palavras vinham devagar, com dificuldade, mas vinham. E mais importante, a conexão entre pai e filho, uma vez estabelecida, só se fortaleceu. Marcos aprendeu a entrar no mundo de Lucas em vez de tentar puxá-lo para o seu. Descobriu que seu filho tinha uma memória extraordinária, uma capacidade de ver padrões que outros não percebiam e uma sensibilidade emocional que, uma vez compreendida, revelava uma profundidade de sentimento impressionante. Clara permaneceu com eles, não mais como empregada, mas como parte da família. Certa noite, meses depois, ela finalmente compartilhou sua própria história. Seu filho, Daniel, também era autista. Ele havia morrido aos 15 anos em um acidente, fugira de casa durante uma crise e fora atropelado. Passei anos me culpando, ela disse, olhando para a mesma janela que havia se tornado tão central em suas vidas. Achava que havia falhado com ele por não conseguir entender seu mundo. Mas trabalhar com Lucas me ensinou que não se trata de entender completamente. Trata-se de aceitar, de estar presente, de amar incondicionalmente, mesmo quando não compreendemos. Marcos pegou a mão dela, um gesto de conforto e gratidão. Você salvou a nós dois, Clara. Não, ela respondeu, olhando para Lucas, que estava concentrado em um novo desenho. Dessa vez, 3 figuras sentadas juntas, cercadas de luz. Nós salvamos uns aos outros. A história de Marcos e Lucas se espalhou, não através de tabloides sensacionalistas, mas de forma orgânica, tocando outras famílias que enfrentavam desafios similares. Marcos criou uma fundação em nome de Helena e do primeiro Marcos, dedicada a apoiar famílias com crianças no espectro autista. Não era caridade nascida de pena, mas de compreensão genuína de que essas crianças não precisavam ser consertadas. Elas precisavam ser vistas, ouvidas e amadas por quem eram. Lucas, aos 10 anos, fez sua primeira exposição de arte.
Seus desenhos, que antes pareciam abstratos e incompreensíveis, revelaram-se como interpretações únicas da realidade, camadas de tempo sobrepostas, emoções transformadas em cores e formas, conexões invisíveis entre pessoas e lugares tornadas visíveis através de seu olhar singular. A peça central da exposição era uma série de desenhos da janela, a mesma janela para onde ele apontava todas as manhãs. Mas agora, as pessoas podiam ver o que ele via, não apenas o presente, mas o passado e o futuro entrelaçados, histórias de vidas vividas e perdidas, a continuidade da existência humana através do tempo. Na noite de abertura, Lucas, com Clara de um lado e Marcos do outro, ficou perto de sua obra favorita. Era um desenho de Helena e do primeiro Marcos, mas não tristes ou perdidos. Eles estavam sorridentes, completos, observando através da janela do tempo para Lucas e seu pai, como guardiões ou talvez como lembretes de que o amor transcende a morte, o tempo e a incompreensão. Um visitante se aproximou, uma mãe com uma criança claramente no espectro. "É lindo", ela disse, lágrimas nos olhos. Como ele consegue ver tudo isso? Marcos olhou para seu filho, que estava focado em observar as pessoas, observarem sua arte, processando o mundo em sua maneira única e valiosa. "Ele sempre viu", Marcos respondeu. "Eu que demorei para aprender a olhar." Lucas pegou a mão do pai, um gesto que agora vinha naturalmente, e disse em seu jeito pausado, mas claro: "Janela. Não é só vidro, é portal, para ver o importante." E Marcos entendeu, finalmente e completamente. A janela nunca fora uma obsessão sem sentido ou um sintoma a ser tratado. Era a forma de Lucas mostrar que via além do óbvio, que sentia conexões que outros não percebiam, que carregava histórias que precisavam ser contadas. Naquela noite, quando voltaram para casa, Lucas não foi direto para a janela como costumava fazer. Em vez disso, sentou-se no sofá entre Marcos e Clara e pegou um livro de histórias, algo que nunca havia feito antes. "Ler juntos?" ele perguntou, sua voz ainda lutando com as palavras, mas cheia de intenção. Marcos pegou o livro, Clara se aconchegou mais perto, e ali, naquela cobertura que já não parecia mais uma prisão, mas um lar, eles leram juntos. Uma família imperfeita, formada por perda e encontro, unida por um menino que via o mundo diferente e que, ao fazer isso, ensinou-os a ver também. A janela permaneceu ali, testemunha silenciosa de sua jornada. Às vezes, Lucas ainda apontava para ela, mas agora Marcos e Clara entendiam. Ele não estava apontando para o vazio ou para o incompreensível. Ele estava apontando para as camadas invisíveis da existência, para as histórias não contadas, para as conexões que nos unem através do tempo e do espaço. E em uma cidade de milhões, em um apartamento no 23º andar, 3 almas que haviam estado perdidas encontraram umas às outras, e ao fazer isso, encontraram a si mesmas. A fortuna de Marcos, construída em códigos e tecnologia, palidecia em comparação com a riqueza que ele descobriu no mundo interior de seu filho. Clara, que carregava o luto como uma segunda pele, encontrou redenção não em esquecer seu próprio filho, mas em honrar sua memória através do cuidado com Lucas. E Lucas, preso em um mundo que poucos podiam acessar, encontrou pontes para se conectar, não mudando quem era, mas sendo aceito em sua totalidade. A história continua, é claro. Todos os dias trazem desafios, frustrações, momentos de dúvida. O autismo não desapareceu, não foi curado por amor ou compreensão, mas deixou de ser uma barreira intransponível para se tornar simplesmente parte de quem Lucas era, como seus olhos castanhos, sua risada rara mas genuína, sua capacidade extraordinária de ver beleza e significado onde outros viam apenas o mundano. E todas as manhãs, às 9h30, os 3 ainda se sentam perto da janela, não mais em desespero ou confusão, mas em contemplação compartilhada. Porque Lucas os ensinou que, às vezes, as respostas mais importantes não vêm de resolver o mistério, mas de ter paciência para sentar com ele, de ter coragem para olhar através do vidro e ver não apenas o que está lá, mas o que foi, o que poderia ser e o que importa verdadeiramente. Helena e o primeiro Marcos foram lembrados. Lucas encontrou sua voz. Marcos aprendeu a ser pai, e Clara descobriu que salvar outros pode, às vezes, nos salvar também. A janela, afinal, nunca foi sobre o que estava do outro lado do vidro. Era sobre aprender a ver através dos olhos de alguém que experimenta o mundo de forma diferente e descobrir que essa diferença não é uma limitação, mas um dom que pode revelar verdades que estavam escondidas bem diante de nós.
esperando apenas que alguém as apontasse, esperando apenas que alguém tivesse coragem de olhar.